Vou falar. Obrigado, esposo. Abra a palavra de Deus no livro de Neemias. Pessoal, nós não fizemos ainda a divulgação, porque a coisa aconteceu ontem. Ontem. Contar rapidamente para vocês algumas coisas. Eu aprendi na minha vida, por isso que o nosso ministério é desse jeito. O Caio, que conhece, alguns aqui estão muito tempo com a gente. O nosso ministério é desse jeito, não é porque eu tenho olho azul, é porque existem algumas coisas que nós aprendemos com o Senhor Jesus. E uma delas é a questão de receber a unção, de pessoas nos abençoarem. O Edu está comigo desde o início da Resgate. Nós sempre tivemos pessoas que colocaram a mão sobre a nossa cabeça. E a Bíblia nos ensina sobre isso. Tem um nome teológico chamado impartição. Quando nós impartimos, como Moisés impartiu a unção para Josué, Paulo para Timóteo, Paulo fala isso em Romanos com a igreja. E eu sempre pedi para pessoas colocarem a mão na minha cabeça. Uma vez eu saí daqui do Brasil, eu tinha acabado de assistir um vídeo. Depois de 20 dias, comprei uma passagem, fui lá para Califórnia, em Redding, e pedi para um homem colocar a mão na minha cabeça, porque eu entendo a importância de pessoas nos abençoarem. E eu tenho ido num congresso todos os anos, eu e a Adriana, e agora já tem ido mais gente da nossa igreja com a gente no VOA, que é um congresso onde vai o Randy Clark. Homens sérios, pessoal. Porque tem muita gente fazendo a obra do Senhor. Mas tem muita gente séria. E eu tenho ido nesses congressos com homens sérios, homens que amam a Jesus acima de todas as coisas. E que, por isso, experimentam coisas sobrenaturais. E nesses anos eu tenho ficado meio frustrado, porque eu quero ver mais coisas. Tudo bem, nós vimos sobre o Alberico, um milagre sobre como se chama? A fibromialgia. Nós temos visto milagres como o da irmãzinha aqui na frente, que estava com rim a 20% e hoje está com rim a 90%, voltou o rim. E não estou falando de voltar, foi um processo, Deus fazendo milagres. Nós temos visto milagres grandes na nossa igreja, mas eu creio que isso pode acontecer de forma, num exponencial muito grande. Creio, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Isso tem gerado no meu coração uma coisa muito grande. E eu comecei a marcar com um pastor que tem sido uma bênção para nós na questão da visão celular, das conexões, que é o pastor Paulo Manzoni, de Belo Horizonte. Uma igreja de mais de 20 mil pessoas. Um homem simples. Pensa num mineiro. Bom, mas bom mesmo. Simples, amoroso. E um homem que conhece muito a palavra de Deus. Tudo aquilo que eu amo, ele tem. E eu comecei a ligar para a secretária dele. E comecei a mandar mensagem para ela. Olha, por favor, fala para ele que eu só quero 5 minutos. Só para ele colocar a mão na minha cabeça e orar comigo. Eu não preciso mais nada. 5 minutos. Se eu que tenho uma igreja de 800 pessoas, eu não tenho tempo, imagine um homem que tem 20 mil pessoas. Eu reconheço isso, eu sei o meu lugar. Mas eu queria só que ele colocasse a mão na minha cabeça e orasse por mim. E ela começou a tentar, e ele está toda hora em congresso. Bom, nós vamos ter o voo agora. O congresso do voo é um congresso muito, muito abençoado. Vem muita gente do mundo inteiro, é muito caro. E nós estaremos indo. E o Felipe Desce, nosso diácono, ele esteve com a gente no voo do ano passado. Ele quer ser voluntário para estar junto com a equipe do Randy Clark, do Bill Johnson. Está junto com a equipe. E o Felipe está nesse processo. E o que aconteceu? Ele chegou perto de um homem chamado Mark. E esse Mark é um dos líderes do VOA, junto com o Randy Clark, anda junto com o Randy Clark. E ele vai estar com a gente no dia 5 de setembro, dia 6 de setembro. Nosso almoço é no dia 5, no dia 6 ele vai estar aqui no culto da noite. Esse Mark, ele é um homem que Deus usa para milagres de todos os tipos, de cura. É uma noite de chamar gente que está doente. É doença mesmo, pode trazer. Deus vai curar todo mundo? Eu não tenho essa responsabilidade, eu tenho a responsabilidade de trazer. Quem faz a obra é o Espírito Santo. E ele vai estar aqui, vai estar entre nós. E eu falei para ele sobre algo que o Espírito Santo tem falado comigo. Ele ia ficar somente de domingo à noite para segunda e vai para Ribeirão, porque vai ter um congresso em Ribeirão Preto com
o Randy Clark. E eu falei para ele assim, olha, eu tive um sentimento no meu coração, eu gostaria que você ficasse na segunda também, para orar só com os meus pastores, só com a minha liderança, para impartição. Aí ele me mandou 4 vídeos, um dos Estados Unidos, todo em inglês, vídeos curtos. Um fora do Brasil, de um pastor de fala hispânica, e 2 do Brasil, de igrejas grandes, apostólicas. E todos eles falando a mesma coisa sobre impartição, de orar com as pessoas e entregar da unção para as pessoas. Irmãos, vai ser um tempo que o Senhor está preparando para nós. Você tem que se preparar para esse dia. Amém? 6 de setembro. Não nesse sábado agora, não nesse domingo agora. O outro domingo é isso? É isso, né? Está chegando, eu estou com meu coração numa expectativa muito grande. Se prepare e convide pessoas que estão com enfermidade, câncer, seja o que for, pode trazer. Se o Senhor resolver curar por ele estar aqui, vai haver uma cura sobrenatural e o nome será glorificado de Jesus. Amém? Então convide pessoas que estejam doentes, porque vai ser uma grande bênção. Nós não fizemos ainda nenhuma arte, por quê? Porque tudo isso foi ontem à noite resolvido e graças a Deus está acertado. Vamos receber um jovem, um pastor jovem, mas que tem muita presença de Deus na vida dele e que tem andado pelo mundo junto com esse grupo da Global, que é junto com o Randy Clark e os outros. Amém. Por favor, vamos ficar em pé. Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. Todos acharam? Versículo 1 até o versículo 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Até aqui. Vamos orar? Vamos orar para que Deus fale com cada um de nós. Tenho certeza que você veio aqui hoje para ouvir algo de Deus. Eu quero que o Senhor fale com você, como falou comigo. Amado Deus, eu quero te agradecer por cada vida que está aqui. Cada um desses homens, dessas mulheres que saíram de suas casas porque te amam e porque vieram aqui, Senhor, para ouvir a tua voz, para te servir, te adorar com os cânticos, te servir com seus recursos que o Senhor nos entrega, para fazermos a tua obra e também para ouvirmos a tua palavra, Senhor, para sermos edificados sobre a rocha que é Jesus. Senhor, se alguma obra de Satanás foi feita durante a semana sobre a vida dos teus filhos para impedir que a tua palavra prospere nesse lugar sobre a vida deles, eu repreendo agora em nome de Jesus. E seja qual foi a cilada que foi lançada, eu agora no nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, eu declaro quebrada essa cilada em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que o Senhor tire os ferrolhos dos ouvidos, os tampões, abra os nossos olhos, para que nós possamos ver o que o Senhor quer que a gente enxergue, principalmente dos teus milagres. Faz a tua obra em nós, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Você está preparado para ler muito a Bíblia hoje? Quem ama a palavra de Deus aqui? Levanta a mão. Ama mesmo? Está preparado? Porque você vai ler a Bíblia hoje. Amém? Eu tenho muita palavra de Deus para te entregar hoje. Algo que o Senhor falou ao meu coração. Eu quero falar com você nessa noite sobre visão. Sobre visão. Eu quero falar com você sobre a visão. Uma das coisas que a profeta Graciela e o apóstolo Alejandro falaram aqui no congresso do Open Heavens foi que Deus sempre nos dá uma palavra.
Sempre Deus nos dará uma palavra para que a gente possa se mover debaixo de uma palavra. Ninguém anda sem uma palavra, mas eu queria completar essa revelação, porque a palavra, geralmente ela vem, principalmente quando nós olhamos para a vida dos homens e Deus, quando nós olhamos para toda a Escritura, a palavra ela se dá quando alguém tem uma visão. Eu vou te explicar sobre isso. A visão ela é muito importante para nós podermos caminhar sobre a terra. Neemias está aqui na terra dos persas. Hoje estamos falando aqui da Babilônia. E ele está aqui na terra dos persas e debaixo desse cativeiro, numa cidadela chamada Suzã, um lugar onde os persas faziam... Eram 3 cidades importantes, mas uma delas era onde eles faziam os seus encontros de inverno, por ser mais quente quando chegava o inverno nessa região. E ele está nesse lugar chamado Suzã, sendo um alto oficial ali, um alto funcionário dentro do império persa. Ele era o cara que dava o copo de vinho, a bebida para o rei. Essa pessoa tem que ser de extrema confiança, porque nessa época o que eles mais queriam era matar o rei, as suas lideranças. E quem fosse te dar o copo de vinho, o copo de água, o copo do que você fosse tomar, Coca-Cola, fosse o que for lá na época, tinha que ser uma pessoa de extrema confiança. E ele tinha que beber primeiro, para mostrar que ele não estava envenenado aquilo lá. E ele que dava. Então Neemias não era qualquer um, ele era um cara que estava sempre diante do rei, o rei o conhecia e tinha confiança nele. E Neemias recebe, diz o versículo 3, que ele recebe um dos seus irmãos. Provavelmente, a maioria das pessoas entende que era um dos seus irmãos de sangue. Nós estamos falando aqui no mês de novembro, dezembro, e ele recebe agora um dos seus irmãos. Estamos num período aí, para eles, né, no hemisfério norte de inverno. Ele recebe um dos seus irmãos e ele faz uma pergunta para o seu irmão, Hanani. Ele fala assim: como é que está Jerusalém? E como é que estão as portas da cidade? Como é que está a cidade? E os nossos irmãos que não vieram para o cativeiro. Para um pouquinho, o que é o cativeiro? Israel desobedeceu a Deus e agora Deus vai usar o império babilônico, o primeiro império babilônico, para disciplinar Israel. E levou o povo todo para o cativeiro. Levou tudo para a terra dos persas, dos medos, e eles ficaram ali cativos. Só que um grupo não foi. Quem é que não foi? Não foram aquelas pessoas que eles julgaram que eram pessoas simples, ignorantes, incultas, que eram pessoas que não serviam para eles. Eles pegaram os melhores. E esses melhores eles levaram para trabalhar dentro dos palácios, como Daniel, como Esdras e como Neemias. Então eles levaram os melhores para dentro dos palácios, mas aqueles que eles achavam que não prestavam, eles deixaram na cidade. Destruíram a cidade de Jerusalém, botaram fogo em todas as portas de Jerusalém, acabaram com a cidade e levaram o melhor que eles tinham. E agora chega no final já desse tempo de exílio, passaram-se 70 anos, e agora o povo está para voltar para Jerusalém. Esdras já está em Jerusalém com uma equipe construindo o templo, e agora Neemias está lá junto como copeiro, e ele recebe a informação: olha, o nosso povo está vivendo a miséria lá, um nível de miséria muito grande, e a cidade está destruída. Bom, aqui é a chave, fale comigo, é a chave. Esta é a chave. Versículo 3, quando ele recebe essa informação, vem o versículo 4, e por causa do versículo 3, desta informação, tendo eu ouvido essas palavras, ou seja, quando ele ouviu essas coisas, ele teve uma visão de como estava a cidade. Ele teve uma visão de como estava a cidade, como estava o seu povo, como que estava a história de Israel. E agora, por causa dessa visão, Deus vai falar com Neemias e vai dar para ele direções do que ele tem que fazer. Nós estamos nas quintas-feiras estudando o Salmo 91, um culto de libertação toda quinta-feira. Estamos fazendo algumas bases, estabelecendo bases, porque nós vamos entrar no livro de Neemias. O livro de Neemias fala de muros, fale comigo, muros, portas. Portas e muros está falando de coisas seguras. Muros são limites, portas são limites de segurança, de entrada e de saída, demonstra posse,
demonstra autoridade. Você não entra na minha casa se eu não abrir a porta. E eu não entro na sua casa se você não abrir a porta. O templo representa a nossa vida e o Espírito Santo dentro de nós. Mas os muros de uma cidade representam aquilo que nós temos de segurança, aquilo que nós precisamos construir para que o inimigo não fique entrando e nos roubando. E nós vamos entrar nesse nível. Por isso que nós estamos no Salmo 91, aprendendo sobre o esconderijo do Altíssimo, setas, entendendo sobre a questão financeira. Porque nós temos que entrar nesse nível de proteção. Bom, Neemias, então, ele tem uma visão. Falam para ele de como está a cidade, ele tem uma visão. E uma vez que ele tem esta visão, agora ele vai buscar a Deus e Deus vai lhe dar uma palavra. Ninguém anda sem palavra, mas ninguém anda sem visão. Vamos ver alguns exemplos muito rápidos, porque eu não quero pregar sobre isso. Mas olha só, Abraão. Quem que era Abrão? Não Abraão, Abrão. Gênesis 11. Um homem que vivia em Ur dos Caldeus. Sua esposa era estéril, ele era rico, ele era descendente de Noé, seus avós eram descendentes diretos de Noé, e ele está vendo um povo idólatra, errado, sua esposa tem um problema, ele é um homem que não tem filhos, mas ele ama Deus. Ele tem uma visão do que está acontecendo. E agora aparece Deus e fala, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te enviarei. Quando você tem uma visão de algo, Deus vai te dar uma palavra. Mas se você não vê, se você não enxerga, você não vai sair do lugar. Porque um cego não se move. Ele fica só num canto que nem Bartimeu, gritando, pedindo ajuda, tendo a sua capa, como um mendigo profissional. Bartimeu tinha uma capa. Ele já era um profissional pedindo ajuda do INSS, ele já tinha sua ajuda ali todos os meses de Israel. Era reconhecido. Um cego não anda. Mas se você tem a visão do que está acontecendo sobre a sua vida, você vai se mover. Se você não tiver a visão, você não vai se mover. Moisés tentou pela sua força libertar Israel, matando um egípcio. Não conseguiu. Teve que fugir e viver no meio com seu sogro no deserto. O que ele tinha? Ele tinha uma visão de que ele não tinha nada na vida, poucas ovelhas do seu sogro, que ele cuidava, e uma visão de que o seu povo era escravo. Ele tinha essa visão. Não vou pregar sobre isso, mas talvez Moisés nunca quis ter nada, exatamente porque ele sabia do que estava acontecendo com Israel e ele queria ajudar. Talvez tivesse sido isso. Mas por causa dessa visão que estava dentro dele, a sarça arde. Agora a sarça vai arder e Deus vai dar uma palavra para ele. Você vai tirar o meu povo de lá. Talvez Moisés não achasse que seria dessa maneira. Talvez ele achasse que Deus ia levantar um povo para fazer isso. Mas Deus falou, vai ser você vai lá. Quando você tem uma visão, Deus traz uma palavra. Se você não tiver uma visão, você não vai ter uma palavra. Você vai ficar acomodado, achando que a vida é assim mesmo. Mas se você tem uma visão de como está a sua vida, como estão os seus negócios, como está a sua saúde, então é muito importante a gente entender essa questão da visão, do que está acontecendo à minha volta. Quando eu abro a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 2, quer abrir comigo lá? 1 Coríntios capítulo 2, por favor. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. O que está escrito? Esse versículo é tão lindo, né? O que está escrito? Achou? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você não enxerga, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Se você não enxerga, você não tem como se mover. Tanto é que tem um ditado no mundo, não é bíblico, hein? Fala para o teu irmão, não é bíblico. O que fala o ditado do mundo? Que os olhos não veem, o coração não sente. Então agora aquilo que eu vejo vai trazer um significado dentro de mim e eu vou me mover pelo que eu estou vendo. E eu preciso me mover por aquilo que eu estou vendo. Por isso que eu queria conversar com você nessa noite e passar para você sobre a visão, a necessidade de ter uma visão. Ezequiel teve uma visão. Ezequiel estava sentado diante do rio Quebar, Ezequiel capítulo 1,
E ele teve uma visão de carros de fogo, carruagens, olhos, seres angelicais. E por causa dessa visão, Deus deu várias palavras para Ezequiel dirigir o povo de Israel durante o período do exílio. Paulo teve visão. O apóstolo Paulo estava na estrada de Emaús quando ele teve uma visão. E depois que ele teve uma visão do Senhor Jesus, ele ouviu uma voz que falou com ele e deu uma direção para ele. João teve uma visão na ilha de Pátimos, e essa nós vamos caminhar um pouco mais. João teve uma visão do céu, o céu aberto, e uma voz que disse assim para ele: vem para cá que eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer depois destas. Irmãos, se nós não enxergarmos o que está à nossa frente, por exemplo, eu acabei de falar para você de marcha para Jesus, a luta espiritual. Se você acha que isso é uma questão política, de quem gosta, quem não gosta da marcha, se você acha desse nível, você não está entendendo. Deus precisa falar com você o que é isso. A grandeza disso no mundo espiritual. Porque quando eu enxergo, aí eu escuto a voz. Se eu não enxergo, eu não escuto a voz. Por isso que Jesus fala assim, tem olhos e não veem, tem boca e não falam, né? Assim são os ídolos. E também é assim que ele falou com os fariseus, que eles estariam ouvindo e não entendendo. Eu quero que você me responda. Por favor, coloca a primeira coisa aí para mim, no telão. Eu vou pegar meu iPad. Qual a visão que você tem da sua casa? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual a visão que você tem? Vamos, pessoal. Vai. Qual a visão que você tem da sua casa? Vou fazer uma pergunta. Quanto tempo você mora lá? Você fez o que você queria fazer nela? Você já comprou a casa que você queria? Você está guardando dinheiro para mudar ela? Para fazer o que você precisa fazer? Ou você não olha para a sua casa mais e você não vê mais nada nela? Você já chegou onde você queria? Estou falando de um imóvel. Estou falando do quê? De um imóvel. Porque se você não vê o que está acontecendo, você não vai escutar nada para a sua vida, para as direções da sua vida. Você precisa enxergar para que Deus fale com você o que Ele precisa fazer com você. Outra coisa, qual a visão que você tem do seu, o quê? Dinheiro. Sobra. Ou fazem 30 anos que quando chega no dia do teu pagamento você fica sem nada. Já acostumou assim? É assim todo mês, com dívida no cartão de crédito por outro mês? Todo mês, sem poder fazer nenhuma arte? Sair com a esposa para comer uma pizza, fazer uma viagem? Todo mês, sempre no limite? Qual a visão que você tem do seu dinheiro? Eu estou te fazendo uma pergunta, você precisa se questionar. Porque, olha, Deus quer que você seja próspero e abençoado. Só que se você não mudar a visão do teu dinheiro, se Ele te der mais, você vai gastar mais. E você vai se arrebentar. Aí você fala, Deus não me dá mais. É lógico, se Ele te der, você vai se matar. Você vai fazer bobagem. Qual a visão que você tem de dinheiro? Para que serve o dinheiro? O que você vai fazer se Deus te desse dinheiro? Eu vou dar o dízimo. Mas Deus não quer o teu dízimo. Deus quer o teu coração. Ele quer tudo de você. Como você enxerga dinheiro? Qual a visão? Qual a visão você tem da sua? Qual a visão que você tem da sua? Já comprou Monjaro? Já comprou? É caro, mas tem o do Paraguai. Está fazendo alguma coisa? Já foi no médico? Sabe o que é uma colonoscopia que agora o pessoal faz? Sabe o que é ir no urologista? Não, mas eu sou homem. Precisa ser homem para ir no urologista. Uma vez um pastor esteve na minha casa, chamado Jonathan. Ele falou assim para mim, Edson, você só vai morrer no dia que Deus tem para você. Não adianta, você pode fazer o que você quiser, você só vai morrer no dia que Deus tem para você. A pergunta é como é que você vai morrer? Se você vai morrer com alguém trocando tuas fraldas porque você está numa cama, porque você teve um derrame, porque você não foi cuidadoso com o teu corpo, e você não vai poder falar para Deus, por que você fez isso comigo?
Estão entendendo? O que você está fazendo com o teu corpo? Ah, agora volta no dinheiro. Não, não precisa voltar, mas volta no dinheiro. Você não tem um plano de saúde? Você está acreditando no nosso governo que o SUS vai te salvar? Você quer ganhar mais para trocar de carro e não está pensando num plano de saúde para você na sua velhice? O que você pensa sobre a sua saúde? Que Deus vai mandar 2 anjos e a hora que a coisa estiver ruim vai acontecer um milagre com você? Se você não fizer a sua parte, se você não tem a visão de que a gente tem que fazer a nossa parte, o diabo falou assim para Jesus, pula. Jesus falou assim, não tentarás o Senhor teu Deus. O que Jesus falou? Não tente a Deus, irmão. Se você já sabe que nós temos certas dificuldades no nosso país, você tem que pedir para Deus, Senhor, eu quero graça para trabalhar cuidar do meu corpo. Porque eu quero te servir até o último dia que o Senhor tem para mim. Alguém pode falar glória a Deus? Qual que é a visão que você tem sobre o quê? Quanto você conhece de Deus? Por exemplo, olha, essa senhora de branco que está aqui na minha frente, muito simpática. Qual que é o nome da senhora? Isabel. Eu não conheço a dona Isabel. Se eu fosse fazer uma pergunta para a dona Isabel hoje, eu ia ficar só na formalidade. A senhora está bem? A senhora está feliz? Essa seria a nossa conversa. Porque eu não há. Agora, se eu conheço, eu posso chegar na dona Isabel e perguntar, como que está a sua saúde? Porque eu estou sabendo se ela tem algum problema de saúde. Como que estão as suas finanças? Porque eu estou sabendo das suas finanças. Se você não conhece a Deus, você não sabe nem o que perguntar para Deus. Estão entendendo? Hoje uma irmã veio me fazer algumas perguntas. Eu falei, as perguntas que ela faz é porque ela sabe quem é Deus. Porque são perguntas difíceis. Ninguém faz perguntas difíceis se não tem conhecimento. O quanto você conhece de Deus? Qual que é a tua visão de Deus? Fala para o teu irmão, vai ficar pior. Fala para o teu irmão, vai ficar pior. Fala para ele. Vai ficar pior. Mas segura firme, no final vai dar certo. Amém? Mas qual que é a tua visão? Qual que é a tua visão sobre Deus? Você não precisa conhecê-lo? Se você não, aí depois você fala assim, eu não consigo orar. Sabe por que você não consegue orar? Porque você não conhece Deus. Porque quando você tem intimidade, fica fácil para orar. Estão entendendo? Se você não avançar em conhecê-lo, em ler a Bíblia, você vai ficar na superfície. Qual que é a visão que você tem disso? Qual que é a visão que você tem com relação ao seu conhecimento de Deus? Qual que é o próximo? Qual que é a visão que você tem sobre o seu cônjuge? Você sabia que ele passa dificuldades e não te conta? Você sabia que ela tem sonhos e não te fala? Sim ou não? Ah, mas ela fala. Ótimo. As mulheres falam que elas têm menopausa, né? Não falam que elas têm menopausa, não. Tem TPM. Não é isso? Tem TPM. Você sabia que os homens têm TPM 2 vezes por dia? Não, as mulheres têm TPM 1 vez por mês. Os homens têm alteração hormonal 2 vezes por dia, uma de manhã e uma à noite. Sabia disso? Você sabia que por causa dessas alterações hormonais nos homens, muitos deles não conseguem dormir bem, não conseguem ter relações sexuais boas, tem um monte de medos por causa dos seus picos hormonais? O homem tem problemas hormonais 2 vezes por dia. Qual que é a nossa visão do nosso cônjuge? Sabemos que a pessoa que está do nosso lado é o nosso irmão, que ela passa por aflições. Olhem para mim, olhem para mim, eu sou mais bonito. Sabiam? Qual que é a visão? Porque se eu não tiver uma visão do meu casamento, eu não vou esperar nada de melhor para o meu casamento. A minha esposa é fleumática. Ela vai junto comigo. Se eu falar para ela que eu vou para o Alasca, ela vai comigo para o Alasca. Ela vai se lascar comigo lá e vai junto. Né? Eu pergunto para ela assim, qual que é o teu sonho? Eu tenho uma lista, irmão, de 70 sonhos. Vou riscando um por um. 70. Eu ainda estou com 63 anos, dá tempo. Eu vou riscando. Ela fala, não, eu tenho... Não fala. Mas você está preocupado em saber qual que é o sonho da tua esposa, do teu marido? Você está junto disso? Ou a tua visão de casamento é, tá bom assim, nós vamos até o fim desse jeito? Porque olha só,
eu quero que você se convença do que eu estou te falando. Se você não tiver uma visão do que está acontecendo no teu casamento, não vai mudar nada. Não vai mudar. Não vai ouvir algo de Deus. Qual que é a visão que você tem a respeito do relacionamento com os teus filhos? A mesma coisa. Estão crescendo, cada um vai ter sua vida, casou, vai embora. Qual que é a visão que você tem de família? Vai juntar, vai um orar pelo outro, um abençoar o outro. Você está preparando-se para deixar uma herança para os seus filhos? A palavra de Deus diz em Provérbios que é o pai que entesoura para os filhos. Eu vejo hoje um monte de pai querendo fazer os filhos ficar ricos para ser abençoado. Já viu isso? Pais investindo nos filhos para serem abençoados. Sendo que a Bíblia diz que é o pai que abençoa os filhos. Qual que é a visão que eu tenho de filho? Se eu não tiver uma visão correta, como é que eu vou ser abençoado ouvindo uma voz de Deus? Qual que é a visão que você tem do seu relacionamento com quem está pertinho de você? Qual que é o teu relacionamento com eles? Nenhum. Mas somos irmãos. Mas na minha família foi assim, apóstolo. Meus irmãos foi cada um para um lado. Nós nunca tivemos unidade. Tá, essa foi a sua família de carne, mas a família espiritual, ela é completamente diferente. Se eu não me abrir para isso, eu não vou ouvir o que Deus tem para mim. Qual que é a sua visão com relação ao seu encontro com Jesus? Você vai se encontrar com Ele. Sabia? Jesus falou para João, sobe, João. João subiu. E ele teve uma visão do céu e do trono. Fale comigo assim, o trono não está vazio. Abre lá, Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Versículo 1. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deves acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Sabia que o trono tem alguém sentado? Qual que é o nome desse que está sentado no trono? Jesus. Você sabia que nós vamos nos encontrar com Ele no trono? Não vai ser que nem o The Chosen, não, na rua, conversando, e Ele dançando com você. É diferente. O que está sentado no trono tem olhos de fogo. Seu cabelo é branco com uma lã. Seus pés são de bronze. Da sua boca sai uma espada afiada. A sua voz é como de muitas águas. Esse é o que está sentado no trono. Agora, abre lá em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios. Porque se eu não tenho uma visão, lembra? Eu quero construir uma visão em você. Porque eu falei para você de muitas coisas, mas tudo tem que começar aqui. Abre aí em 1 Coríntios capítulo 3. Falei que você vai ler muito a Bíblia hoje, né? 1 Coríntios capítulo 3. João falou que estava o trono ali, e João viu o trono, alguém sentado no trono. Olha o versículo 11, o que diz. Porque ninguém, acharam? Todo mundo achou? Ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, sobre Jesus, o que você edifica sobre Jesus é ouro, é prata, pedras preciosas, mas também pode ser madeira, feno e palha. Manifesta, versículo 13, se tornará a obra de cada um,
pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o proverá. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. O que Paulo está dizendo aqui? Que nós vamos entrar na presença de Deus, diante desse trono, com as nossas obras. Você tem essa visão? Você está construindo aqui na terra ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Agora imagine, você está com tudo isso e você vai passar pelo fogo. A hora que você passar pelo fogo, o que sobrou? Madeira, feno e palha? Não, somente ouro, pedras preciosas e prata. O resto vai ser destruído. Nós vamos nos encontrar com o Senhor. E como que vai ser essa avaliação? É fácil. Abre em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. A Bíblia está nos respondendo às nossas perguntas. E como é que Deus vai avaliar isso? Por onde é que eu vou construir estas coisas que eu vou levar para o céu? É fácil. 2 Coríntios capítulo 5. Acharam? Olha o que diz o versículo 10. O que está escrito? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para cada um receber, segundo o bem ou o mal que tivermos praticado através do corpo. Aquilo que eu faço hoje vai trazer madeira, ouro, prata, pedras preciosas. Mas se eu faço em Jesus, quando eu passar pelo fogo, isso vai ficar. Será que eu tenho consciência? Será que meus olhos enxergam isso? Porque se eu enxergo, como Neemias enxergou, a cidade está destruída, meus irmãos estão passando fome, as portas estão queimadas. Se eu enxergo isso, eu vou ter uma voz. Deus vai construir na vida de Neemias, a partir do versículo 4, toda uma estratégia para ele reconstruir a sua vida. Mas primeiro ele tem que ter uma visão. Muitas pessoas entram dentro da igreja querendo que Deus reconstrua a sua vida, querendo que Deus reconstrua o seu casamento, querendo que Deus reconstrua a sua saúde, mas sem ter uma visão, não sabe nem o que querem. Aí você pergunta para a pessoa, o que você quer que Deus te faça? Não sei, eu queria que Deus me ajudasse. Ajudasse no quê? Eu queria que Ele me ajudasse no meu casamento. Tá bom, o que do teu casamento? Aí ele vai orar, vai jejuar, e de repente o Espírito Santo fala, pede para orar para você mudar. Eu queria que minha esposa mudasse. Aí o Espírito Santo falou o contrário. Porque a estratégia, a voz tem que vir dele. Porque se não vier dele, nós vamos achar, nós achamos que nós sabemos como fazer. E diz Neemias que quando ele teve a visão da desgraça, quando ele teve a visão do problema, ele foi chorar, prantear, esperou, jejuou, e aí Deus deu uma direção para ele. Eu preciso ter uma visão. Eu preciso começar a questionar essas questões do meu casamento, da minha família, da minha vida, para onde eu estou indo, para o céu. Para que eu tenha uma direção de Deus. João viu o céu aberto. Jesus falou para ele assim, sobe, e mostrou o trono. Esse trono que todos nós vamos nos encontrar diante dele. Trono que todos nós vamos estar lá. Agora, você sabia que nessa visão de João lá no céu, depois que passa o trono, ele só vai ver angústia sobre a terra? Você sabia? Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz assim, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem, e aqueles que guardam as palavras da profecia. Vamos lá, aqueles que leem, aqueles que e aqueles que, graças a Deus o Senhor não falou aqueles que entendem. Né? Ele só mandou a gente ler, ouvir e guardar. Ele não falou para você entender. Então não vem com desculpa, eu leio e não entendo. É para ler. E bem-aventurado é quem lê a profecia. Porque a profecia está falando que vai ter um trono e vai ter um período de angústia. Abra, por favor, em Mateus capítulo 25. Abre lá, Mateus capítulo 25. Perdão, Mateus capítulo 24. Mateus 24. 25 são as bodas lá, as virgens. Mateus 24. Olha o que diz no versículo
7. Será que eu tenho a visão disso? Mateus 24, 7. Olha o que está escrito aqui. Porquanto se levantará a Rússia contra a Ucrânia, os Estados Unidos contra a Venezuela, o xing-xing lá da Coreia do Norte contra todo mundo, o Brasil contra Israel, haverá o quê? Fome. Está tendo terremotos na Terra, gente? Mas sabe que os sismólogos dizem que isso é normal desde o início da Terra. Sim, é normal, mas não com tanta frequência e intensidade. Ok? Nós não temos que acreditar no que os outros falam, nós temos que ver o que Jesus está nos falando. Agora, vamos ler novamente. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o quê? Princípio das dores. Não são as dores. Agora, o que Jesus está falando aqui? Jesus está falando de um parto. Jesus está falando do quê? De um parto. Então, ele está falando de uma mulher que está gestante e começa a ter o princípio das dores. O princípio das dores de uma gestante é porque o filho está chegando. Amém? Ela está gestante, começa a doer um pouquinho. São só os princípios. Incômodo, não consegue mais dormir de barriga para baixo. Porque senão vira uma gangorra na cama, né? Já começa a ter problema para fazer xixi, toda hora sai um pouquinho, tem um monte de problema. Eu não sou grávida, mas eu escuto. Pressão aumenta, já fica com a pressão, o nariz aumenta, os pés incham, começa a dar aquele monte de coisa. É o princípio das dores. Porque lá em Apocalipse diz que vai ter um período de dor intensa. Porque tem um momento das cólicas, das contrações. Esse é o período em que vai acontecer a tribulação. E quando terminar a contração, o neném vai nascer. O filho do homem vai chegar sobre a terra. Você sabia disso? Você sabia que Jesus está para voltar? Que todos esses sinais que estão aí é porque Ele está voltando. O que você está fazendo com a tua vida? Você está se preparando para se encontrar com Ele? Qual que é a tua visão disso? Você está pensando em ganhar dinheiro e achando que esse futuro vai dar certo? Porque se Jesus voltar amanhã, o que nós vamos fazer com tudo que a gente tem lá no céu? Nada. Qual que é a visão que eu tenho? As dores estão aí, pessoal. Nós estamos no princípio ainda. Porque quando começarem as dores, nós já vamos estar no céu. Graças a Deus. Amém? Nós vamos ter sido arrebatados. Nós não vamos estar aqui mais. Então, eu quero que agora você pense. Vamos abrir a nossa visão? Se estamos no princípio das dores e as dores estão chegando, quer dizer que para nós subirmos pode acontecer a qualquer momento, meu irmão. Alguém pode falar glória a Deus? Mas não querem sair daqui mesmo, né? Não querem sair daqui. Jesus vai voltar. Ai, Senhor, e agora? Agora não vai ter mais boleto, meu irmão. Não tem mais IPTU. Não tem mais injustiça. Não tem mais homens nos perseguindo. Não tem ninguém mais falando mal contra Deus. Nós estaremos na presença do Cordeiro. Você está se preparando? Qual que é a tua visão do final dos tempos? Você está vendo tudo o que está acontecendo sobre a terra? Você está se preparando? Porque Neemias, quando escutou, ele falou, eu vou buscar Deus, eu preciso ter uma palavra. Eu preciso saber o que eu vou fazer. E tem muita gente escutando tudo isso, como se nada tivesse acontecendo. Só que o fato de eu ignorar não muda a verdade. A verdade é que Deus falou não muda de acordo com aquilo que eu penso ou que eu não penso. Lá em João capítulo 16, abre lá por favor, João 16, versículo 33. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, mas tendo bom ânimo. Então, no mundo nós vamos ter aflições, mas nós temos que ter bom, porque a qualquer momento nós vamos para o céu, irmãos. Ninguém pode impedir a vinda de Jesus sobre a terra.
Já falei várias vezes aqui, gosto de falar isso na Santa Ceia. Ele falou que viria, ele veio. Ele falou que nasceria numa manjedoura, ele nasceu. Ele falou que nasceria de uma virgem, ele nasceu de uma virgem. Ele falou que estaria sobre a terra e abriria os olhos dos cegos, faria o coxo andar, faria o paralítico andar, faria o mudo falar, e ele fez tudo isso. Ele disse que morreria por nós como um cordeiro e morreu. Ele disse que ressuscitaria no terceiro dia e ressuscitou. Ele disse que seria assunto aos céus e foi assunto aos céus. Ele disse que vai voltar e ele vai voltar. Esse é o nosso Jesus. Você sabe disso. Essa visão está diante de você. Porque se você não tiver essa visão, se você não enxergar isso, você vai estar caminhando como um cego, andando para qualquer lado, não sabe para onde vai, não sabe. Aí eu te pergunto, você está orando pela tua casa, você quer trocar de casa? Por que você quer trocar de casa? Sua visão tem que estar ligada a isso. Por que você quer ter dinheiro? O teu dinheiro tem que estar ligado a isso. E a tua saúde tem que estar ligado a isso. E o teu casamento tem que estar ligado a tudo isso. Nós estamos aí a qualquer momento para ir para o céu. Então agora, Jesus fala assim, ó, no mundo vocês vão passar por aflição. Olha para o lado de alguém que está do teu lado aí, você pode ter certeza que ela passa por aflições. Pode olhar para o teu irmão que está do teu lado, ela é uma vida. Essa pessoa que está do teu lado passa por aflições. O que você tem que falar para ela? Tem de bom ânimo. Fala para ela, nós vamos para o céu a qualquer momento. Isso vai acabar. Isso vai acabar, nós vamos para o céu. Agora, enquanto não acaba, eu tenho que ter a visão de toda a minha vida e respaldar agora tudo que eu tenho visto na minha vida com uma palavra que Deus vai me dar para tudo que eu vou fazer. Meus filhos, meus relacionamentos, minhas finanças, eu tenho que ter uma palavra de Deus. João teve uma visão. Agora, eu quero encerrar. Mas diante de tudo isso, e as pessoas que estão à nossa volta? E tudo que está à nossa volta, as pessoas que nós amamos. Porque o livro de Apocalipse, eu falei, né? Começou com ele vem dos céus e um trono. Falei que depois, 90% do livro é só sobre angústia, o período da tribulação. Mas chega no final do livro, vem a coisa mais trágica. Abre lá, por favor. Apocalipse capítulo 2:11. Vamos ler primeiro 2:11. Abra lá, Apocalipse 2:11. O que está escrito? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O vencedor de modo nenhum sofrerá. Você tem uma visão de duas mortes? Você já enxergou isso que Jesus falou sobre a segunda morte? Como assim segunda morte? Tem duas mortes. Bom, primeiro, uma boa notícia para você. O crente não morre. Alguém pode falar glória a Deus? Nós não morremos. Quem tem Jesus tem a vida. Então não é para nós isso. Amém? Então você não tem que ter medo, você tem que ter a visão. Você tem que ter a visão que teu pai, tua mãe, teu amigo, teus familiares, teus filhos, não tem só uma morte não. Tem duas mortes. Duas mortes? Sim, duas mortes. Você sabia que quando as pessoas morrem, elas vão hoje, se elas não tiverem Jesus, se você tem Jesus, a hora que você morrer, aliás, você nem vai ver que você morreu. Quem vai ver que você morreu é quem está aqui na terra, você não vai nem ver. Eu não sei como vai ser isso, mas eu imagino, tá bom? Se não for desse jeito, não me procure no céu para falar que não foi desse jeito. Tudo bem? Mas eu imagino. Eu já desmaiei umas 2, 3 vezes. Alguém já desmaiou aqui? Já? Eu já desmaiei. Eu já desmaiei umas 3 vezes. E é uma coisa super estranha desmaiar. Você de repente vai apagando assim, vai apagando. Quando você olha, já tem umas 5 pessoas em cima de você. Desesperada. E você não viu nada. Não foi assim com você? Quem desmaiou? Foi assim? É assim, gente. A gente vai apagando, daqui a pouco quando você olha, já tem... Eu imagino que quando a gente morrer, quando a gente abrir os olhos, a gente vai ver o céu, arroz de ouro, a gente vai falar, uau, cheguei.
Aquele filme lá de que a pessoa chega e não sabe onde está, é porque ela é realmente um tapado, né? Porque nós vamos saber onde nós chegamos. Né? Nós vamos ver o céu, gente. Ruas de ouro, não vai ter dúvida. Você não vai ter dúvida. Você vai olhar e falar, aí você vai ver a glória de Deus, os irmãos que já foram. Você vai falar, bem, eu cheguei. Esse é quem morreu em Cristo. Essa é a visão. Você tem essa visão? O trono vai estar lá. Mas e quem você ama e que você ainda não falou de Jesus? Abre em Lucas, rapidinho. Rápido. Lucas capítulo 19. Lucas 19. Hoje eu quero que você enxergue. Eu preciso que você enxergue. Lucas 19. Sabe o que está acontecendo aqui em Lucas 19? A história de um homem chamado... A história, que não é uma parábola, tá? Que é uma história. História com H, não é história com E. Historinha da Branca de Neve, dos 7 anões. Não, aqui é uma história com H. Não é parábola, porque parábola é uma representação dos céus, daquilo que é espiritual, trazendo elementos da terra. E em parábola, nenhuma parábola você usa nomes próprios, você usa um contexto verdadeiro, como Jesus vai trazer aqui. Ele traz uma história de um homem chamado Lázaro, que era um mendigo, e vai falar de um homem que era rico. E diz assim, a partir do versículo 19, a esses... Cadê? Lucas 19? Cadê? Não é Lucas 19, é 16, né? Cadê? Ih, perdi, hein? Alguém me ajude, hein? É Lucas 19. 16, 19, né? Isso, é Lucas 16, 19. Perdão, abre lá. Lucas 16, 19. Ora, acharam? Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente, mas também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia naquela porta, na porta dele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, essa palavra inferno na sua Bíblia é Hades, é lugar dos mortos. A Igreja Católica chama esse lugar aqui de purgatório. Ele existe no lugar dos mortos. Estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nestas chamas. Perceba que o lugar tem tormento, perceba que a pessoa está consciente, perceba que a pessoa sente dor, perceba que a pessoa sabe o que está acontecendo. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está ele consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou-lhe, Pai Abraão, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos, olha, ele está falando o seguinte, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Para um judeu não existe reencarnação. O judeu está pensando em encarnação, não reencarnação, mas encarnação. Alguém que esteja lá e possa falar por eles. Versículo 31. Então, porém, lhes respondeu Abraão, não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite. Não é que venha alguém dentre os mortos. Um morto só conseguiria falar se ele ressuscitar. Jamais virá para cá. Vamos lá? Passa o vídeo para mim, por favor.
Socorro! Me ajudem! Me ajudem! Socorro! Socorro! Quando os fariseus que amavam mais o dinheiro do que a Deus ouviram os ensinamentos de Jesus, zombaram dele. Ele respondeu contando essa história. Lázaro e o homem rico. Um ano antes. Comprem! Tem? Comprem comigo! Não tem Os esmola pra melhores trabalhar. tecidos aqui comigo! Comprem! Comprem! Comprem comigo! Lamparinas. Vamos ali, mostra ali, aqueles mancheados mais altos. Precisa. Nosso filho, Johnson, mais outro filho já. Uma esmolinha. Uma esmolinha. Esmola. Como ousa tocar em mim? Quer que eu fique impuro também? Eu não devia nem permitir que você mendigasse ao meu portão. Me perdoe, senhor, me perdoe. Eu não como há dias. Eu posso comer algumas das migalhas que caem da sua mesa, meu senhor? Migalhas que caem da minha mesa. E o que os cachorros iriam comer? Eu tenho que cuidar dos meus negócios. Tome. Queime isto. Está infectado. Comprem! Comprem comigo! Olá. Prova este vinho. Eu quero. Prova, toma, estão uma delícia. Saboroso. Enfim, ele chegou! Aqui dançarinas. Nossa. Eles fazem uma festa maravilhosa aqui. Meu irmão favorito. O que quer de mim agora? Nossa, obrigada. Olha, nossa, olha. Não poupamos gastos hoje. Posso perceber. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e vivia esplendidamente. À sua porta jazia um mendigo chamado Lázaro, cheio de chagas, e que desejava alimentar-se com o que caía da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Deus me ajude. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E aconteceu que os dois homens morreram e passaram desta vida para a outra.
Socorro! Me ajudem! Irmola. Bem-vindo. Pai Abraão. Sim. Sim, sou Abraão. Bem-vindo ao paraíso. Paraíso. Sim, Lázaro. Paraíso! Preparamos um banquete em sua homenagem. Sim, sim, venha. Pai Abraão! Pai Abraão! Tenha piedade de mim! Eu vi com Lázaro. Mande-o aqui! Que ele molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua. Eu não aguento esta em chamas! Filho, lembre-se. Nesta vida, você recebeu todas as coisas boas. Porém, Lázaro só recebeu o que era mal. Agora ele é consolado e você é atormentado. Por favor. Por favor! Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. Pai Abraão, neste caso eu peço uma coisa. Mande Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para este lugar de tormento. Eles têm Moisés. E tem os profetas. Que seus irmãos os escutem. Não. Não. Mas se algum dos mortos fosse ter com eles, eles se arrependeriam. Se eles não escutarem Moisés e os profetas, não crerão ainda que um dos mortos ressuscite. Por favor. Não. Por favor. Não. Não. Por favor. Não. Ah! Lázaro, venha para o lugar que seu pai preparou para você.
Você tem a visão, pode acender as luzes, por favor. Você tem a visão do que acontecerá com as pessoas que você ama? Essa figura do Lázaro é muito ruim, porque às vezes até vontade que ele sofra mesmo, né? Pelo cara que ele foi, né? Mas tem muita gente que ama, são boas, que vão para esse mesmo lugar. Porque bondade não tira ninguém desse lugar. Quem tira desse lugar é só Jesus. Mas eu falei da segunda morte. Abra, por favor, Apocalipse, capítulo 20, para nós encerrarmos. Apocalipse 20. Eu estou dando aula do livro de Apocalipse, né? Se você quiser estudar Apocalipse, você tem que entrar quarta-feira agora, porque depois não adianta entrar mais, porque você já vai perder, não tem mais como fazer o curso. Mas Apocalipse, capítulo 20, o final do livro. Lembra? Primeira parte, o trono, onde nós estaremos. Segunda parte, as aflições. E a terceira parte, final das coisas. Apocalipse 20, versículo 11. Acharam? Se você não achou, leia aqui no telão. Ó. Vi um grande trono branco, de aquele que nele se assenta. O mesmo, né? O mesmo que se assentou no trono lá é o que está sentado aqui. De cuja presença fugiram a terra, os céus, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Morto que estava de pé. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos, que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Agora veja o versículo 14. Então a morte e o inferno. Essa palavra inferno está lá em Lucas, capítulo 16. Lembra? O lugar dos mortos. O morto e o lugar dos mortos foram lançados dentro do lago de fogo. Esse é o inferno. Esta é a segunda morte. O lago de fogo. Jesus falou em Apocalipse, bem-aventurado aquele que não passa pela segunda morte. Porque a pessoa que morre hoje sem Jesus, ela vai morrer a segunda vez e vai ser lançada dentro do lago de fogo. Hoje ela está em tormento, mas um dia ela estará em tormento eterno. Ela não tem como sair mais desse lugar. Agora o próximo estágio é ser julgada. Eu tenho essa visão. Eu tenho a visão que eu preciso levar minha família para Jesus. Vamos ler um último texto? Ezequiel 33. Ezequiel 33, versículo 8. Eu tenho uma visão que os mortos e o lugar dos mortos, onde as pessoas estão sofrendo hoje por morrer sem Jesus, vai ser tudo lançado dentro do lago de fogo. E que se eu não fizer algo pela minha família, eu tenho essa visão, que eu preciso saber o que eu vou fazer com o meu dinheiro, o que eu vou fazer com a minha saúde, o que eu vou fazer com meus filhos, o que eu vou fazer com a minha esposa, o que eu vou fazer com o meu marido, o que eu vou fazer. Eu tenho a visão do que está acontecendo, porque as coisas estão andando. Agora, Ezequiel capítulo 33, versículo 8, para a gente encerrar mesmo. Deus fala assim, ó, no versículo 8. Se eu disser ao perverso, Deus que está falando. Se eu disser ao perverso, perverso, certamente morrerás. E você e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua, mas o seu sangue eu demandarei de quem? Fale, de mim. Deus vai demandar de mim. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, ele fala assim, ó, pregue a palavra, insta, quer seja oportuno ou não. Fale para as pessoas de Jesus. Repreende, porque nos últimos dias as pessoas vão querer escutar o que elas querem e nós temos falado de Jesus. Será que eu enxergo tudo isso? Eu quero encerrar agora, orar com você. Será que eu tenho uma visão do que eu tenho que reconstruir na minha vida? Quais são os valores corretos? Esse muro de proteção que eu quero trazer para os meus filhos, para minha esposa, para minha geração, esse muro de proteção não pode ser feito de qualquer jeito, não pode ser feito porque o apóstolo Edson está te mandando fazer. Não pode ser feito porque alguém vai pegar e vai te dar uma receita de bolo. Vem cá, eu vou te mandar uma receita com 32 passos para você
fazer. Não tem isso, irmãos. Você precisa enxergar o que está acontecendo. Que nem Neemias enxergou a situação da terra dele. E você enxergando isso, você precisa escutar a voz do Senhor. Como você tem que agir. Só que essa voz tem que ser dentro dos valores e princípios dele. Como que eu tenho que agir? Como que eu vou agir? Com tudo que eu relacionei aqui. Por quê? Por quê? Porque nós estamos indo para o céu. Porque temos um período de angústia sobre a terra. E porque se nós não fizermos nada, as pessoas que nós amamos vão ser lançadas no lago de fogo. Eu preciso fazer algo. Eu não tenho essa condição de falar isso é problema deles, porque esse sangue vai ser cobrado de nós. Nós não fomos salvos somente para ir para o céu. Se fôssemos salvos para ir para o céu, era só aceitar Jesus, pronto, vai para o céu, não precisa sofrer mais aqui, morria e ia para o céu. Jesus nos chamou porque Ele quer que você tenha a visão de como você pode mudar a tua vida para ser abençoado e como você pode levar as outras vidas para serem abençoadas. Você precisa ter essa visão. Você precisa enxergar isso. Foi para isso que Ele morreu por nós. Para que a gente possa levar outras pessoas para Cristo. Eu quero que você escute algo do Senhor para você. Alguém falou para você de Jesus. Alguém levou você até Jesus. Você chegou aqui de alguma maneira. Alguém falou com você. Talvez você fale assim, não, eu cheguei aqui na igreja, apóstolo, foi assim, ó. Eu passei na porta e eu vi a igreja. Tá, mas você passou na porta, você viu a igreja, mas alguém um dia falou para você, vá para uma igreja. Alguém um dia orou por você, aí você viu a placa da igreja e você entrou. Mas alguém ministrou o seu coração. A partir do momento que você recebeu Jesus, se você não enxerga essa visão, e você para, você está parando toda a obra de Cristo através da sua vida. O que Deus está esperando em você, você interrompeu. Então, eu quero encerrar porque nós vamos entrar numa campanha de reconstrução de muros, de conquistas, de bênção sobre a nossa vida, de vitória familiar dos filhos, de saúde, de sermos abençoados fisicamente. Vamos ver demônios saindo, castas de demônios de geração, vamos quebrar gerações de maldições. Mas eu preciso ter a visão, senão eu vou ficar me movendo aqui só como um religioso. Eu vou ser um religioso. O Lázaro foi para o céu. O rico, que a gente não sabe nem o nome, ele era um religioso. Tão religioso que ele fala para Abraão, Abraão, manda alguém lá salvar minha família. Ele sabia que tinha salvação, mas ele não se posicionou. Nós temos que nos posicionar. Nós temos que olhar e enfrentar problemas. Estou com um problema financeiro. Quantos anos eu vivo assim financeiramente? Quantos anos eu vivo assim com a minha esposa? Quantos anos eu vivo assim nessa casa? Eu não estou falando que você tem que trocar de casa, não. Eu estou falando que você tem que ver o que está acontecendo lá. Você tem que olhar. Você tem que se mover. Senão nós vamos ficando, irmãos. Nós vamos ficando. Eu já ensinei aqui alguns anos atrás. O homem, o ser humano, o homem, ele consegue se adaptar em lugares horríveis. Você vai lá no Alasca, no meio do gelo, o cara está lá dentro de um iglu, mas ele vive no meio do gelo. Você fala, como que vive? Porque o homem sabe se organizar e viver em lugares horríveis. Deserto, com dívida, com doença, com família dividida, com pais que estão indo para o inferno. Um homem sabe se viver no meio de tudo isso tranquilamente. Ah, está tudo bem. Meus pais estão indo para o inferno, minha família, minha casa está assim, eu tenho dívida. A pessoa sabe, ela sabe viver no meio disso. E Deus está querendo dizer para nós assim, abre os teus olhos. Começa a olhar o que está acontecendo. Neemias escutou. As portas estão queimadas, os muros estão derribados, o povo está em miséria. E ele foi falar com Deus. Vai ser um tempo de nós falarmos com Deus, para nós ouvirmos direções de Deus e mudarmos a história. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Quero orar com você agora, para que o que você escutou nessa noite já possa te levar para alguma direção. Você precisa começar a se mover. Qual que é o teu conhecimento de Deus? Quanto você o conhece para falar alguma coisa para Ele? Ou você continua naquela doutrina católica, eu não peço nada para Deus porque Ele já fez muito para mim.
Só que o Senhor te fala assim, ó, pede, bate, busque. E eu estou ali, não vou pedir nada. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por essa noite, porque o Senhor é aquele que é o único que pode nos levar a ter uma visão daquilo que está acontecendo, e nós só queremos escutar a tua voz diante daquilo que está acontecendo. Eu quero pedir por tudo que foi ministrado nesta noite, no poder do teu Espírito, Senhor, para que nós possamos sair, ó Deus, de qualquer tipo de paralisia, de qualquer tipo de conformismo, de toda e qualquer situação que tem amarrado os teus filhos, tem prendido, impedido de avançar, impedido de ter experiências novas, de ser um cristão com experiências de milagres, de prosperidade, de alegria, de ver, ó Deus, o teu Espírito se movendo dentro deles. Como o Senhor mesmo disse, o vento sopra onde quer, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim será todo aquele que nascer do Espírito. Nós nascemos do teu Espírito, Senhor. Nós nascemos por meio do teu Espírito e nós queremos nos mover no poder do teu Espírito. Por isso eu quero pedir a bênção sobre esses casamentos, eu quero pedir a bênção sobre os filhos. Eu quero te pedir a bênção sobre o nosso coração, Senhor, para que nós possamos ter a visão correta da nossa vida, da nossa eternidade, do nosso chamado, do porquê estamos aqui, Senhor. De que isso tudo não é o fim, aqui não é o fim. Nós não temos fim, Senhor, nós temos uma vida eterna. Ó Deus, faz-nos enxergar para ouvir a tua palavra, para termos uma palavra, para caminharmos em uma direção que glorifique o teu nome e onde nós possamos realmente nos sentir realizados, porque nós nunca nos sentiremos realizados sem o Senhor na nossa vida, sem ter o Senhor conduzindo os nossos passos, sem nós estarmos andando dentro da tua vontade, nós nunca seremos felizes, Senhor. Ó Deus, tira toda essa condição de conformação que as pessoas possam ter aqui dentro, as pessoas que já estão estagnadas. Senhor, quebra essa palavra sobre a vida desse homem, de que ele não tem mais tempo, de que não há mais condições. Quebra as palavras malditas que Satanás coloca dentro da nossa vida, de que o nosso tempo já passou, de que agora já não dá mais tempo, que agora não dá mais certo, porque só acaba quando o Senhor declara que acaba. Só quando o Senhor diz que é o fim, é que é o fim, Pai. A obra que o Senhor fez em Abraão foi com mais de 90 anos, a obra que o Senhor fez em Moisés foi mais de 120 anos. Ó Deus, nós queremos estar nas tuas mãos, dentro do teu tempo, porque nós sabemos que dentro do teu tempo não há limites. Meu irmão, abre as tuas mãos, abre o teu coração, dá um sinal para Deus que você quer isso. Faça a tua oração, fale para Deus: Senhor, me dá uma palavra, Senhor. Fale para Deus: me dá uma palavra sobre o meu casamento, me dá uma palavra sobre as minhas finanças, me dá uma palavra, Senhor. Eu não quero mais essas coisas sobre a minha vida, eu não quero ficar paralisado, eu quero me mover dentro dos milagres que o Senhor tem para mim, mas eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir pessoalmente a tua voz, Senhor. Fale para Deus: Senhor, você pode falar para Deus: Senhor, eu te amo quando eu venho na igreja, eu escuto a tua palavra, mas eu quero te escutar na minha vida, eu quero que o Senhor me mostre as direções para transformar tudo que está quebrado, destruído, arruinado, para edificar, para plantar, para construir aquilo que vem do Senhor. Espírito de Deus, faz essa obra sobre nós, Senhor. Reconstrói aqui o ministério dos teus filhos. Senhor, se alguém aqui está com o seu ministério arruinado, restaure esse ministério, Senhor. Traz uma palavra de restauração para a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, para que, Senhor, nós possamos nos levantar com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, para que nós possamos pisar nas serpentes e nos escorpiões que estão à beira do caminho, para que nós possamos nos ajudar uns aos outros, porque nesse mundo é cheio de dificuldades, mas no Senhor nós somos mais do que vencedores. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, ajuda-nos a estendermos as mãos uns para os outros, ajuda-nos a sermos uma família, ajuda-nos a nos conectarmos realmente no Espírito e em verdade, onde o amor, Senhor, cobre multidão de pecados, onde, Senhor, Tu passas a ser a pessoa principal da nossa vida. Pai, eu peço a Tua bênção sobre a Tua igreja nesta noite.
E que cada palavra tua, Senhor, das tuas escrituras que foi pregada aqui, que chegou até eles, essa palavra possa frutificar, Senhor. Que o Senhor traga uma visão para eles, revelações, sonhos, e nós possamos ter direções do alto, para que tudo seja transformado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado por essa noite, Pai. Mais uma vez eu te agradeço. E eu peço que a tua unção agora caia sobre a tua igreja e os acompanhe, os abençoe. Dê a eles, ó Deus, uma semana abençoada, um final de mês abençoado. Que comece um novo tempo no meio das famílias. Comece um novo tempo no meio da empresa. Comece um novo tempo no meio dos relacionamentos. Comece esse novo tempo com visões e palavras do alto, Senhor, nas quais o Senhor vai operar sobre nós. Eu te agradeço mais uma vez. Peço a tua bênção sobre as nossas vidas. Leva-nos com a tua paz, Senhor. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você, meu irmão. Te fortalecendo, te ungindo, te abençoando, te dando palavras e direções para aquilo que o Senhor vai te mostrar. E a Ele, a Jesus, a quem nós amamos, tributamos toda a honra e glória. E que um dia estaremos na presença dEle nos céus, com as portas abertas, as ruas de ouro. E ali nós o adoraremos eternamente. A Jesus seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Irmãos, eu terminei o culto na hora, para você poder ter o tempo de oração aqui na frente, se você precisar. Vem aqui para frente se você precisar de oração, que a gente vai orar. E se você quiser tomar um lanche com a gente, hoje tem cafta aqui, que é específica para os nossos jovens que estão comprando um som para a igreja. Olha que legal. Então, se você quiser ajudar a abençoar os nossos jovens comendo uma cafta lá fora, você vai estar abençoando o ministério. Está sendo vendido aqui na cantina, aí você pega a cafta lá fora e já bate um papo, tem um momento de comunhão. Precisa de oração, vem aqui para frente que nós vamos orar com você. Amém? Precisa de oração, vem para frente que nós vamos orar com você aqui.